Olá, aqui quem está falando é Ina Lopes e nessa aula iremos aprender sobre as queridíssimas IES Lights. Já comentei com vocês que ela, juntamente com o Rectangular Light, são as luzes que eu mais uso no V-Ray. Simplesmente é com ela que conseguimos esses resultados de diferentes tipos de iluminação que simulam as dicróicas e possuem vários tamanhos e formas. Abrindo aqui a viewport do SketchUp, indo aqui na nossa V-Ray Lights, a IES se encontra no último ícone. Para inseri-la na cena é muito simples e muito fácil, exatamente como as demais. Clicamos em cima do ícone e na cena teremos esse quadradinho onde escolheremos exatamente o local que queremos inserir a nossa iluminação. Basta clicar em qualquer ponto da cena, mas de preferência utilize no teto. Então eu cliquei aqui no teto e o V-Ray inseriu esse pentágono aqui. Deixa eu selecionar ela e descê-la mais um pouco e vocês vão ver o trambolho enorme que o V-Ray coloca para representar a nossa IES Light. Já lhe digo aqui de antemão que o que importa mesmo desse trambolho todo é esta parte daqui de baixo, a base da nossa IES Light. É exatamente daqui que sai a nossa iluminação. Se por acaso ela ficar assim, desta forma, com boa parte dela do lado de fora da cena, ela irá emitir uma iluminação da mesma forma, porque o que realmente importa é a base dela. Outra coisa também que eu já vou avisando para vocês de antemão é que, igualmente, a Omni-Light e a Spotlight, ela não muda a intensidade da iluminação caso a gente aumente ou diminui o tamanho dela aqui no SketchUp, utilizando a ferramenta do Scale. Então, independente do tamanho dela, ela irá emitir a mesma iluminação. Vamos colocá-la aqui, em cima da nosso pontinho de luz. Pronto, vamos aqui para a cena e vamos renderizar aqui, sem configurar absolutamente nada, como a gente fez com as outras luzes. Vamos ver qual é o resultado que a IES gera na nossa renderização. Vamos lá. Bem, nós temos aqui a nossa cena renderizada. E a gente observa aqui qual é o resultado que a gente teve. Nenhum. A IES não resultou em nenhum tipo de luz na nossa renderização. E dessa vez eu vou te dizer, não é porque a intensidade dela está baixa. Vamos aqui nas configurações da nossa IES, selecionando ela, clicando com o botão direito, V-Ray for SketchUp, Edit Light. E aqui nós teremos nossa V-Ray Light Editor, que terão as configurações muito parecidas com todas as outras luzes que a gente já viu. O Enable, o Filter Color, o Power. Power aqui, no caso, é a intensidade. Essas são as configurações padrões de qualquer iluminação, que nós já estamos bem familiarizados. Apesar daqui estar com Power 0, ela não teve nenhum resultado na renderização, não foi devido a isso daqui não. Quando a gente vem aqui em Option, nós teremos aqui essa configuração chamada File. File, traduzindo para português, significa arquivo. Ou seja, para nossa IES funcionar na renderização no V-Ray, é necessário que a gente insira um arquivo aqui, e o arquivo que serve para esse tipo de iluminação tem o formato IES. Esses arquivos IES são produzidos por fabricantes de luzes e disponibilizam para os usuários da renderização para trazer uma maior realidade nos nossos 3Ds. Fica muito interessante porque o resultado fica igualzinho, gente. É incrível. Eu vou vir aqui abrir para vocês minha pasta. Abrindo aqui meus arquivos, estão 30 exemplos de luzes IES que são facilmente encontrados na internet. Mas claramente eu irei disponibilizar para os alunos do curso. Abrindo aqui a nossa última imagem, a gente tem aqui o exemplo das 30 luzes, ou seja, aqueles 30 arquivos IES que eu tenho aqui, eles já estão aqui representados nesse catálogo. Aqui a gente vê exatamente qual é o tipo de resultado que ele irá apresentar na nossa renderização. Eu vou te dizer uma coisa, essas 30 simulações já são mais do que o suficiente para a gente renderizar aí quantas cenas a gente quiser.
Então, não se preocupe. Mas, se vocês quiserem ir nos fabricantes das luzes e procurar saber se eles têm os arquivos IES, também é possível encontrar, caso você queira uma realidade bem próxima mesmo do que será o projeto. Então, a nível de curiosidade para vocês, eu encontrei aqui um programinha. Esse programinha é bem interessante. Ele faz uma leitura da intensidade dos arquivos IES. Então aqui ele gera um gráfico, né, onde mostra aqui o nível de intensidade das luzes. A gente tem aqui todas as simulações presentes. E quando a gente clica nesse botãozinho aqui do render, a gente consegue encontrar exatamente o efeito que traz a iluminação. Isso é muito legal, olha, a gente vê aqui justamente. Se por acaso não tivesse aquele catálogo, a gente conseguiria enxergar o efeito que faz cada uma dessas luzes através desse programinha, que eu também vou disponibilizar para vocês, tá? Eu tenho uma série de outros arquivos aqui de luzes que eu também já encontrei na internet, mas particularmente eu nunca usei eles não. Eu geralmente utilizo mesmo essas 30 luzes que já me atendem muito bem. Mas esse programinha é interessante para se por acaso você baixar outros tipos de arquivo IES e não tem como uma imagem de referência, como eu mostrei para vocês, essa daqui. Com o programa você consegue visualizar justamente o efeito que tem a luz, justamente como essas luzes aqui que eu baixei. Eles não vieram com catálogo, mas com o programinha eu consigo ver qual é o efeito que elas fazem. E a gente nota claramente que o efeito aqui, né, da intensidade da luz é muito parecido com o efeito gerado na iluminação. Vou fechar aqui e retomando aqui no SketchUp, para a gente inserir um arquivo na nossa IES é muito fácil. Basta a gente vir aqui nesse quadradinho onde tem esses 3 pontinhos, clicaremos em cima dele. Irá abrir essa nova janela, onde você irá procurar onde está os arquivos IES, né? No meu caso já está aqui aberto. E aqui você irá escolher justamente o arquivo que você quer. Vamos escolher aqui a 19. Olhando aqui no nosso catálogo, a gente vê que a 19 é essa daqui. Então, nós traremos um efeito parecido com esse daqui na nossa cena. Então, clicamos em cima dele, colocamos aqui abrir e automaticamente teremos aqui o nosso arquivo selecionado. Com o arquivo inserido na nossa luz, né, nós iremos aumentar sua intensidade. Já aviso de antemão para você que essa luz costuma trabalhar com valores bem altos de intensidade. Eu vou pôr 15.000 aqui de início para a gente ver como é que fica. Mas se por acaso você usar alguma luz IS e ela não aparecer, pode pôr valores bem absurdos. 20.000, 50.000, 100.000, 500.000. Mas assim, se você chegar a colocar 1 milhão e não aparecer nada, aí realmente o arquivo pode estar com algum defeito, né? Mas nesse caso, vamos botar aqui 15.000 e vamos ver como ela fica na nossa cena. Olha só, a cena está aqui renderizando ainda, mas a gente já consegue visualizar claramente aqui o resultado da nossa iluminação. Vindo aqui, abrindo o nosso painel, né? Temos aqui a nossa luz 19. A gente vê que o desenho dela está bem parecido, que é esse efeito mesmo que a gente buscou colocar. Mas é isso. A luz IS não tem mistério absolutamente nenhum. Ela é basicamente isso. Seleciona a luz, coloca na cena, escolhe o arquivo e configura a intensidade. Muito fácil, não é mesmo? Então a gente olha aqui que a gente às vezes quer colocar esse efeito, né, um pouco mais próximo. Parece que ele está um pouco afastado da nossa iluminação. Vamos vir aqui no histórico, salvar aqui nosso efeito e vamos minimizar. Então, como eu já expliquei para vocês, para a gente colocar aqui a iluminação mais próxima, para poder ela sair um pouco mais para cima, a gente tem que observar onde está a base da nossa IES. Ela está aqui embaixo. Então, para poder a gente subir o efeito dela, temos duas opções. Ou a gente simplesmente sobe, né, a nossa luz para cá e deixa só essa base aqui. Como eu expliquei para vocês, a luz sai justamente dessa base. Então, não importa se o restante desse trambolho estiver do outro lado da cena. Ou então, simplesmente, a gente pode diminuir. Apertando a ferramenta S do Scale, a gente diminui o tamanho da nossa IES, colocando ela pequenininha. Então, a partir do momento que a gente diminui, a base, ela também sobe. Então,
claramente que o efeito dela subirá, né? Que é justamente o que a gente está tentando fazer. Vou deixar ela bem pequenininha aqui. E vocês vão notar que apesar dela ter diminuído consideravelmente o tamanho dela, ela irá manter o efeito. Ela não irá diminuir a intensidade. Então vamos renderizar ali ela, né, bem pequenininha, e vamos renderizar a cena para ver como está ficando. Pronto, gente, a gente já consegue observar aqui na cena que ela não diminui a intensidade, mesmo que a gente diminua o tamanho dela. Comparando aqui, né, com a cena onde a gente tinha um efeito maior, vocês viram que ela continua literalmente a mesma intensidade. Então, apenas pelo fato da gente ter diminuído ela, a base dela foi para cima também, né? Então, o desenho dela ficou mais próximo da luminária. Exatamente como a gente quis colocar. Então, a gente também observa que aquele cone que representa, esse cone, né, que representa aqui a luz IES, ele não aparece na renderização nem nos reflexos, que é uma característica também presente aqui da IES. Agora eu vou mostrar para vocês uma dica exclusiva, algo que vai facilitar muito a vida de vocês. Um macete pessoal que eu uso aqui nas IES, que realmente facilita muito a nossa vida. Prestem bastante atenção nessa parte da aula, porque a IES não tem mistério nenhum, né? Então a gente já viu aí. E agora vamos ver uma parte muito interessante. É comum, quando a gente utiliza essas luzes IES, a gente ter uma série delas consecutivas, como temos na imagem. A gente vê que geralmente são colocadas várias luzes dessas consecutivas. Imagine que a gente tem aqui, vou colocar aqui, três luzezinhas aqui na nossa cena. E imagine que a gente quer mudar a configuração de uma. Não gostei da intensidade, quero mudar. Aí você tem que vir aqui, V-Ray for SketchUp, Edit Light, mudar a intensidade de uma. Vim aqui, mudar a intensidade de outra, uma por uma, né? Imagine você ter, sei lá, 5, 6, 7 luzes seguidas dessas. Você tem que ir uma por uma ir editando ela. Ó, um saco isso, né? Ou então você edita uma e tem que sair copiando e colando todas novamente. Existe uma forma muito mais fácil de se resolver isso, em que quando você editar uma luz, todas as luzes serão editadas automaticamente. Isso é uma mão na roda. Esse macete eu tô falando aqui na aula do IES, mas ele serve para qualquer luz, tá? Mas é porque eu realmente uso muito aqui no IES. Mas você pode replicar ele para qualquer tipo de luz. Então eu vou apagar essas duas luzes daqui. Apaguei. E agora presta atenção que vai vir a grande mágica. Para a gente poder configurar uma luz e todas mudarem, a gente precisa fazer o seguinte. Clique aqui em cima da nossa luz IES. Com o botão direito, nós iremos clicar em cima dela e iremos vir aqui em criar componente. A gente sabe, né? Ou quem não sabe vai ficar sabendo agora, que quando a gente cria um componente no SketchUp, qualquer edição que a gente faça nele, todos os demais que forem copiados também sofrerão essa mudança, certo? Então, quando a gente clica aqui, a luz virou um componente a partir desse momento. E depois disso, depois que a gente veio aqui e criou o componente, como a gente sabe se o componente está criado ou não? Clica aqui com o botão direito e agora não existe mais aquele criar componente, tem editar componente. Então, se já tem como editar um componente, significa que ele já se transformou em um. Então, vamos simplesmente agora replicá-lo da mesma forma que a gente fez da primeira vez. Pronto, nós temos aqui nossas três luzes. E agora a gente vai mudar a configuração desse aqui do meio. Então, como agora a gente criou um componente, na hora que a gente vai editar essa luz, a gente não pode simplesmente dar um primeiro clique. Porque quando a gente der o primeiro clique, não vai aparecer aqui a opção de V-Ray Lights, tá vendo? A gente não encontra aqui embaixo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente clica duas vezes, pronto. Entramos aqui no ambiente do componente, quando a gente seleciona um, você vê que automaticamente as outras duas foram selecionadas também. Agora sim, nós clicamos com o botão direito e teremos aqui a opção do V-Ray for SketchUp Edit Light. E agora nós viremos aqui e mudaremos a nossa intensidade para 20.000. Apertaremos OK. Clicaremos aqui com o botão direito em qualquer lugar da cena, né? Fechar componente. E agora todas as luzes possuem as configurações
editadas simultaneamente. Vamos conferir? A gente clica aqui, né? Clica 2 vezes, entrou no componente, clica com o botão direito, V-Ray SketchUp Edit Light, 20.000. Opa, esse daqui já foi. Vamos ver aqui a mesma coisa, nesse daqui, 20.000. Pronto, vocês viram que maravilha isso daqui. Então, quando a gente tem essa sequência assim de ES, tratem de criar um componente e aí vocês vão facilitar muito o tempo de vocês na hora de sair editando essas luzes. Então, vamos renderizar aqui a nossa cena e vamos ver o resultado de como está ficando aqui com as nossas 3 luzes editadas. Olha só o resultado que está ficando aqui na nossa cena. Que na realidade já ficou, né? Que ela está quase toda renderizada. Muito bonito, né, gente? Eu adoro essas luzes ES. Ela dá um outro efeito, alta cara, assim, na nossa renderização. E realmente fica bem mais realística. Ela é muito simples de ser usada. Só colocar ali o arquivo, colocar a intensidade. Se vocês quiserem, tem como mudar a cor também, né? Para uma mais amarelada, né? Um tom mais amarelado. Mas, enfim, muito simples de ser usado. O IES ele também tem as configurações de subdivisões, que eu nunca precisei usar, mas eles estão aqui presentes. Vamos vir aqui, V-Ray SketchUp Edit Light. Então, a gente vindo aqui no Shadows, né? A gente encontra aqui Shadows Subdives, que dá para poder a gente aumentar aqui a qualidade, caso as sombras fiquem granuladas. E existe uma última coisa que eu gostaria de falar para vocês, que é sobre esse Cut-Off Threshold, enfim, não sei pronunciar direito isso aqui não, hein? Mas é essa parte aqui dessa configuração. Vou colocar aqui um valor aqui de 0,5 e a gente vai ver o resultado que vai ter na nossa cena aqui, com as luzes. Olha que legal aqui a cena toda renderizada, a gente salva e vamos ver o que acontece quando a gente muda aquela configuração de lá. Olha só que resultado esquisito que ficou essa iluminação. Isso pode acontecer com você em algum momento aí de sua vida, você pode baixar algum IES e ele pode vir com esse resultado bem estranho, e é justamente o resultado que aparece naquele gráfico de intensidade que eu mostrei para vocês do programinha. Então ele fica assim com essa iluminação dura, estranha, mas se por acaso um dia acontecer com vocês de pegar alguma luz e ficar assim, vocês já vão saber resolver, basta vir aqui nas configurações, né, da luz, V-Ray SketchUp, Edit Light, e aqui nesse Cut-Off Threshold, a gente coloca um valor bem baixo. Veio aqui já de padrão do V-Ray 0,001. Então, se por acaso acontecer aquele efeito, você e tiver o 0,001, você coloca um bocado de zero aqui na frente e diminui bastante o valor que ele fica normal, tá? Prontinho, gente. IES Light é só isso. Muitíssimo fácil e extremamente enriquecedor em um render. Espero que tenham entendido e gostado. E até uma próxima aula. Beijão. Tchau, tchau.